A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 61. Aproveite que você está em pé, aproveite que você está nesse momento de adoração, onde a presença de Deus é sentida nesse lugar. Abra sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto vos virem reconhecerão como família abençoada do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Obrigado. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Não a feche. Vou manusear ela com os irmãos já já. Permaneça aberta no Isaías 61. Queridos, estamos na terra com propósito definido. Ninguém está aqui à toa. Você não veio aqui para nascer, crescer, casar, criar filhos, ganhar dinheiro, morrer e pronto. Você tem um propósito na terra. E o nosso propósito na terra é para alcançar e servir a Deus e as pessoas. Se você olhar para o projeto de Deus, você vai perceber que o nosso propósito na terra é servir a Deus e às pessoas, alcançar as pessoas de alguma maneira. O coração de Deus está voltado para servir.
É no serviço que a igreja encontra a sua força. E eu coloquei no coração trazer essa palavra à igreja hoje, já que nós estamos no nosso primeiro culto de passagem de ano, na primeira parte do culto de passagem de ano. Nós vamos apresentar à igreja algumas lideranças nessa noite. Nós vamos dar posse a algum grupo que vão estar trabalhando no ano de 2016, mas eu gostaria de deixar essa palavra, para que você entenda que a igreja é a força de Deus agindo sobre a face da terra. A igreja que se recusa a servir começa a definhar e entra em decadência. Essa é uma tendência natural. A vida da igreja não pode ser separada da realidade do mundo à sua volta. Nós não estamos aqui alheios ao que está acontecendo no mundo. Nós não estamos aqui indiferentes ao que está acontecendo no mundo. Nós estamos aqui para influenciar o mundo, para ser uma mensagem de salvação para o mundo. Há um propósito de Deus para nós aqui. A igreja de Jesus Cristo é a maior força espalhada na face da terra, e para ser efetiva nesse movimento, ela precisa ser espiritual, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser criativa, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ter um coração missionário. Não tem como ser diferente. Todos nós precisamos estar nesse contexto. É natural que, como seres humanos, nós gostemos de conforto e de segurança. Mas uma igreja viva e em movimento precisa vencer essa tentação de que eu fui chamado simplesmente para sentar num banco confortável, usufruir de uma boa tecnologia, usufruir de um bom ambiente, de um bom clima, de um bom som, de uma boa palavra e só. Existe algo além disso, quando Deus salva você, quando Deus salva as pessoas, quando Deus constrói as pessoas por meio da salvação. A igreja não pode ser um lugar de satisfação de consumidores, e sim um celeiro de servos, uma plataforma de envio de mensageiros. A única maneira dessa igreja permanecer cheia e crescente nas próximas gerações é se ela se mantiver comprometida em doar-se, viver para uma entrega pessoal a cada dia. Esse é o projeto de Deus para nós, como igreja, para nós, como servo deles. Nossa convivência, nosso gosto, as nossas preferências e o que nos faz sentir melhores precisa ser colocado em segundo plano, em função, em detrimento do reino de Deus. O reino de Deus é que é maior, o reino de Deus é que nós buscamos, o reino de Deus é que deve ser implantado. E nós somos os agentes do reino de Deus. Eu, você, somos os agentes do reino de Deus. Precisamos de líderes que sejam promotores de mudança, apaixonados por restauração de vidas, agentes da verdade, agentes do amor, agentes do bem, agentes de vida. Queridos, a igreja, ela é um organismo vivo. Quando ela não se exercita e pratica o que crê e sabe, ela se atrofia. Essa é uma verdade que nós não podemos desconsiderar. Tiago capítulo 2, verso 26 diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Toda a igreja precisa de movimento e exercícios que praticam a fé. A sua fé precisa ser exercitada de alguma maneira. Quando a sua fé ela é exercitada, é nesse momento que você passa a conhecer a abrangência do poder de Deus. É nessas horas que você passa a ter experiência com Deus. É nessa hora que você conhece a Deus na intimidade. É nessa hora que você sabe o quanto você pode confiar, quando você pode crer, o tanto quanto você pode esperar. É nessa hora que os testemunhos são construídos, quando se busca a Deus, quando se espera em Deus e quando se recebe resposta da parte de Deus. Há uma realidade
que tem passado despercebido. A cada 10 anos, a igreja não será mais a mesma na face da terra. A cada 10 anos, a nossa igreja não será a mesma. Pensa na igreja há 30 anos atrás. Pensa na igreja há 20 anos atrás. Pensa nessa igreja há 10 anos atrás. Você vai perceber que, querendo ou não, mudou. Você percebe em muitos aspectos. Essa movimentação da igreja hoje é mais rápida do que antes. As mudanças são inevitáveis, as mudanças são rápidas. Houve um tempo em que foi possível falar de 3 gerações de uma única vez. Quem aqui nunca ouviu falar de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Por certo, você já ouviu essa expressão. Por certo, você já ouviu alguém orar dizendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E às vezes as pessoas falam isso, não entendem o que está por trás disso. Na verdade, queridos, isso se refere a 3 gerações de homens que viveram muitos anos sobre a face da terra. Você vê que Abraão, ele viveu 175 anos sobre a face da terra. Você vê que Isaac viveu 180 anos sobre a face da terra. Jacó viveu 147 anos. A soma desses anos, desses 3 homens, dessas 3 gerações, chegam a 502 anos. E sabe o que é interessante, irmãos? Fala-se desse período como se fosse um único período. Tudo era muito igual. Irmãos, são 500 anos. Todos nasceram, viveram e morreram na mesma região. Abraão, Isaac e Jacó usaram o mesmo tipo de roupa, comeram a mesma comida, cantaram o mesmo tipo de música, receberam a mesma educação familiar, tiveram a mesma crença, a mesma visão de vida e de mundo. 500 anos. Eles podiam bem entender a cultura um do outro. Agora pense nessa realidade no mundo atual. Imagine você usando as mesmas roupas do seu avô. Imagine você, jovem adolescente, usando as mesmas roupas da sua avó, da sua mãe, do seu pai. Imagine isso, se há uma possibilidade. Imagine você cantando as mesmas músicas que se cantavam há 30 anos atrás, desenvolvendo o mesmo tipo de lazer, usando o mesmo tipo de tecnologia. Será que mudou alguma coisa? Você consegue perceber isso? Que o mundo está mudando, que a vida está mudando, que tudo está mudando. Sabe, queridos, hoje em 3 gerações não compartilhamos sequer de uma visão política. Não compartilhamos de uma visão política. Imagine quem estava no comando e no governo há 30 anos atrás. Então você percebe que essas mudanças, elas são muito rápidas, e não é só na questão política, é na música, é na comida, é nas roupas, é na cultura, é na tecnologia. Antigamente, cada geração mudava a cada 40 anos. No começo do ano 2000, fez uma estatística que falava que o mundo mudava a cada 10 anos. Agora, nós vemos muitas mudanças acontecendo em menos de 5 anos. As mudanças, elas estão acontecendo de modo intenso, dinâmico, frenético. A igreja está em meio a esse processo. Nós vivemos numa era da descontinuidade, da desconstrução, da desculturação, um período de grande turbulência moral, cultural, espiritual. Enfim, nós estamos vendo os valores, os conceitos sendo bombardeados, desconstruídos. Mudanças, queridos, sempre ocorreram e não são novidades. A questão é que hoje elas parecem estar na velocidade da luz. Essa é a realidade
que nós vemos acontecendo. Muitos pastores foram treinados para preservar o passado, ao invés de prepararem a igreja para enfrentar o futuro. Igrejas que se tornaram radicais, e a gente olhando para igrejas radicais, a gente percebe que elas não geram transformações. Crentes legalistas não se santificam, se tornam fariseus, presos em dogmas, em tradições, muitas das vezes coisas que não mudam muito, que não levam a nada, que não falam de uma conduta de vida moral, um caráter cristão, uma vida cristã ilibada. Sabe, queridos, nossa igreja, ela precisa ser responsável em gerar e dar à vida um futuro melhor, cumprindo bem a sua missão. Não adianta nós aqui ficarmos falando de governo, de política, do real, não adianta nós ficarmos falando de minorias, não adianta nós ficarmos falando da mídia, não adianta nós ficarmos aqui combatendo liberdade de expressão. O mundo vai de mal a pior. O que a gente precisa ter é uma postura de cristão, para que cada um faça aquilo que a Bíblia lhe ensina. Se você fizer a sua parte, com certeza você pode não mudar o mundo, mas você pode mudar você mesmo. Você pode influenciar sua família, seus filhos, você pode influenciar seu vizinho. Isso já é um bom começo para quem de repente não consegue influenciar nada ou ninguém. Então a gente precisa ter essa consciência na nossa vida. Uma igreja viva e em movimento, ela é composta por muitos tipos de membros. Eu quero mostrar para vocês esse tipo de membro na Bíblia. Se você está com a Bíblia aberta em Isaías capítulo 61, olhe no versículo 1. Uma igreja viva é composta por membros, primeiro, conscientes de sua chamada e da sua unção. Olha aí o que diz o verso 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Se você não tem consciência da presença de Deus na sua vida, você não tem consciência de chamada coisa nenhuma. Se você não tem consciência da unção de Deus na sua vida, você não tem consciência de poder nenhum para fazer nada. Está vendo aqui? Quando essa profecia foi escrita, está muito alto. Quando essa profecia foi escrita, cerca de 700 anos antes de Cristo, falava quando Jesus haveria de vir, e ele usou justamente esse texto. No início do ministério dele, ele tinha consciência que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E essa é a consciência que nós precisamos ter. Que quando entregamos a nossa vida a Jesus, ele veio primeiro para a salvação da nossa vida, e depois ele nos chamou para ir após ele. E o Espírito dele é que está sobre nós, o Espírito dele é que unge a nossa vida, o Espírito dele é que nos capacita. Precisamos da unção, pois a missão da igreja é espiritual. Por isso a igreja não pode ser aberta a uma onda, a igreja não é um modismo, a igreja não é um movimento qualquer. A igreja precisa nascer de uma visão bíblica, a igreja precisa entender dessa paixão que esteve sobre Jesus, que inspirou Jesus a se doar, a se dar, a fazer aquilo que era certo, e isso precisa estar em nós. É amor, é chamada, é compromisso, é convicção. Segundo, uma igreja vive em movimento precisa de membros comprometidos com sua missão e ministério. Olha a parte B do versículo: para que o Espírito do Senhor está sobre mim? Por que o Espírito estava sobre Jesus? Com que finalidade? Para mim pular, bater palma, falar língua, sapatear, falar língua estranhas. Tá, tudo bem, você pode fazer isso. O que tem de errado? Isso é um momento de manifestação. Mas o Espírito do Senhor, o Senhor está dizendo, ele está sobre mim. E aí olha aí na parte B do versículo: para levar as boas novas aos pobres.
enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. É para isso que o Espírito Santo foi dado, está sobre a nossa vida, para pregar boas novas, para restaurar contritos de coração. Dentro da igreja, cada membro é um ministro. Fora da igreja, cada membro é um missionário. Dentro da igreja, cada membro é um ministro. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma experiência com Deus, você tem um testemunho a respeito de Jesus, você tem algo para ser útil, para servir no reino. Fora da igreja, você é um missionário. Olha aquela frase que está lá na porta daquele templo, olha lá, lá atrás, lá no hall. Olha, eu quero que você olhe, olha lá. Ao sair desse templo, você estará pisando em terras missionárias. Você é o missionário de Deus que vai para a sua casa, mas antes de chegar na sua casa, você tem muitas pessoas que não conhecem Jesus e que vai cruzar o seu caminho, e você é o missionário de Deus para levar essa salvação a essas pessoas. Aleluias. Queridos, a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros, quando ela significa algo para os outros. Se a sua igreja não significa nada para ninguém, as pessoas não vão dar valor nela. Você pode até falar de coisas que acontecem, pode até falar do tamanho ou da beleza, mas isso é irrelevante. O que você precisa entender é o conteúdo dessa mensagem que salva, que liberta, que muda, que transforma, que cura, que faz uma obra abrangente, que é o que Cristo veio fazer na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja vive e em movimento é composta por membros terceiros, convicto de sua mensagem profética neste mundo. Olha o verso de número 2. O Espírito está sobre mim para apregoar, olha só, para apregoar o ano aceitável do Senhor, proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Queridos, é uma mensagem simples. Jesus veio a este mundo, deu a vida, morreu, salvou, derramou sangue. Ele fez isso na minha vida. Eu estou liberto. Antigamente eu estava no pecado, hoje eu tenho vida e vida plena. E Ele vai voltar, Ele vai julgar, acerta a sua vida. A mensagem é simples. É isso que o Espírito está sobre nós para trabalhar nesse sentido. Proclamar a liberdade aos oprimidos, apregoar o ano do Senhor, consolar os feridos. Sabe, queridos, teve época que a guerra foi ganha com trombeta e com cajado, foi com lâmpada acesa, sem espada alguma. Mas a igreja hoje não pode fazer isso com o poder da mente, com o poder do coração, com o poder da vontade, muito menos com o raciocínio da lógica ou com a força física. Essas coisas podem contribuir de alguma maneira, mas a gente precisa entender que só Deus pode realizar essa obra, e é pela sua unção, é só na unção de Deus. Aleluia. Isaías 44, o Senhor diz assim, diz o Senhor: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e fez. Ele a fundou, não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, não há nenhum outro Deus além de mim. Aleluias. Em Mateus 16, verso 18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Queridos, nós precisamos ter uma insatisfação com a realidade de miséria, de injustiça, de pecado, de pobreza que atua no mundo. Nós temos uma mensagem de poder, e essa mensagem foi a mensagem que Jesus pregou e que dividiu o mundo em dois, antes e depois de Jesus. Sabe por quê que o mundo é dividido antes e depois de Jesus? Porque a mensagem e a vida dele foi relevante. A mensagem, a vida dele mudou a história.
A mensagem, a vida dele trouxe respostas, trouxe resultados práticos na vida das pessoas. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, entender isso. Outra coisa, uma igreja viva e em movimento é composta por membros. 4, olhe na sua Bíblia, o verso de número 3. Membros consagrados para louvar e glorificar ao Senhor. Olha o verso de número 3. E a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Nossa igreja precisa ter uma adoração espiritual e contagiante nas suas celebrações. Cada um deve ter uma vida de oração pessoal, individual, mas também coletiva. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quando você vem para a igreja, esquece seu celular, esquece o seu iPhone, esquece todo o mundo virtual, se liga com o espiritual, não perca a oportunidade de dar glória a Deus, não feche os seus lábios, diga aleluia, diga glória a Deus, cante, exalte o nome do Senhor. É a presença dele, está aqui neste lugar, é a ele que nós adoramos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja viva em movimento é composta por membros. 5, servos vivem com relacionamentos plenos. Por membros que são servos e vivem com relacionamentos plenos. Olha o verso de número 5. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, e estrangeiros trabalham em vossos campos, em vossas vinhas. Sabe, queridos, o reino de Deus são pessoas nobres e plebeus, ricos e pobres, brancos e negros, crianças e idosos, israelitas, gregos, brasileiros. Esse é o reino de Deus. O Senhor está o salvando em todos os lugares, está comprando gente de toda raça, tribo, língua e nação, de todos os povos. Esse foi o preço que Jesus pagou para construir a sua igreja. Se no céu será assim, por que na igreja não pode ser assim também? Não somos uma igreja de elite, não somos uma igreja de pobre, nós somos a igreja de Jesus, instituídas através de pessoas pecadoras, mas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Precisamos ser uma igreja de todos e para todos. Essa é a verdade bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não deixe o diabo pôr coisa na sua mente. Ah, essa igreja cresceu, essa igreja está muito elitizada, ah, essa igreja não me cabe mais, ah, essa igreja agora está diferente, ah, essa igreja agora tem muita gente exibida. Olha, essa igreja é a igreja de Jesus. Pode ser que tenha pessoas ricas, pode ser que tenha pessoas pobres, mas aqui são irmãos, e lá no céu vão estar para sempre com o Senhor. Aleluias. Não deixe o diabo soprar na sua mente e tirar o foco dessa verdade espiritual que há na igreja do Senhor. Aleluias. Uma igreja vive em movimento é composta por membros. Item 6, membros abençoados e prósperos diante dos povos. Olha o verso de número 6 na sua Bíblia. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho dela, vocês se orgulharão. Sabe, queridos, há uma mensagem que empolga a nossa vida e deve empolgar o mundo. É adoração, é evangelização, missões, ações sociais. Mas isso não é só para alguns poucos chamados por Deus. Isso aqui é para todos os crentes, aleluias. O pastorado, o dom de pastor é para alguns, é verdade. Alguns são chamados, mas o pastoreio, mas ser um bênção na vida do outro, ajudar um ao outro, somar um na vida do outro, com certeza isso faz parte da vida de cada cristão. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus,
Você pode ter uma postura de pastor na vida do seu amigo, da sua família, do seu vizinho, alguém no seu trabalho, alguém na sua classe de estudo. É isso que nós precisamos entender, queridos. Deus está nos chamando para isso. Você é o sacerdote do Senhor. Você é esse ministro do nosso Deus. Não se prenda a títulos, não se prenda a cargos, não se prenda a função. O reino de Deus, ele se manifesta quando as pessoas entendem o que Deus quer, o que Deus está chamando, o que Deus quer fazer. Aonde você chegar com a palavra de Deus para aconselhar, para ministrar, com certeza você vai ser um agente de Deus, um instrumento de Deus, um servo de Deus, um pastor, alguém que vai trazer uma palavra que vai fazer diferença na vida de alguém. Sabe, queridos, o dom de evangelista é para alguns, mas todos devem evangelizar. Por isso que você pode ser pastor na sua família, no seu trabalho. Vocês podem me ajudar a cuidar da vida das pessoas. Esse que é o ponto importante. A igreja ajuda o pastor. A Bíblia diz e ensina que a ovelha gera ovelha. O pastor cuida da ovelha. Então, queridos, ninguém aqui foi chamado sem ter uma função no reino de Deus. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou, que nós somos reconciliados com Deus, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você tem um ministério para reconciliar outras vidas com o Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, verso 7 diz: e terá alegria eterna. Ele fala aqui próspero pela fidelidade. No verso 8, porque o Senhor ama a justiça e odeia o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade vos recompensarei e convosco farei uma aliança eterna. Aqui está a consequência da fidelidade. Talvez muitas pessoas na igreja tenham crise porque querem resultados imediatos. Às vezes, muitas pessoas têm crise na igreja porque querem resultados materiais. Às vezes, as pessoas têm crise na igreja porque começam a comparar umas com as outras. E na verdade, não foi isso, foi para isso que Deus nos chamou. Cada pessoa tem uma postura, com uma conduta, e Deus tem um trato diferenciado com cada uma. O que você precisa entender é que mesmo que você não tenha coisas materiais, Deus tem uma promessa eterna para a sua vida. A Bíblia ensina lá em 1 Coríntios capítulo de número 15, que se nós esperamos em Cristo, somente nesta vida, nós nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nessa vida, ela nunca vai dar o tanto que a gente tem capacidade de pedir e querer. Todo o tanto que você acumular é pouco. Tudo que você conquistar, ainda tem mais espaço para conquista. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou a respeito daquele homem próspero, dizendo que a vida de um homem, ela não se resume na abundância dos bens que ele possui. Existe algo que vai além, que transcende a vida e as coisas materiais. Aqui também, olha aí no verso de número 7, uma igreja viva em movimento é composta por membros vitoriosos em seus relacionamentos familiares. Talvez essa seja um dos pontos que tem passado desapercebido. Olha aí o verso de número 9. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, sua família entre os povos. Todos os que vos virem reconhecerão como família abençoada pelo Senhor. Queridos, está falando aqui de uma família que permanece unida, uma família que caminha junto, uma família que envelhece junto, que os filhos crescem, que os filhos produzem, reproduzem, que mostra esse valor. Talvez essa ideia de relacionamentos familiares, eles têm perdido muito foco, porque as pessoas hoje estão tocando seus relacionamentos não baseado em compromisso,
mas estão baseadas em sentimentos. Eu estou feliz, então eu fico nesse relacionamento. Então eu estou infeliz, então eu acho que Deus não me quer nesse casamento, vou partir para outro. Como se fosse assim que se decidisse a sua vida, o seu futuro. Como se fosse assim que quebrasse os relacionamentos feitos diante de Deus. Queridos, os votos que nós fazemos no altar não são palavras para enganar o outro no dia do casamento. São votos que são feitos diante de Deus, que devem ser honrados, respeitados, amados, preservados, renovados. É isso que Deus quer. Essa aliança que Deus está falando aqui de relacionamentos familiares, não é com relacionamentos quebrados, desonrados, desrespeitados, rejeitados. Ele está falando de relacionamentos que permanecem. Às vezes a gente acha que isso é o de menos. Deus quer que você seja feliz, mas existem princípios que você tem que cumprir para ser feliz. A felicidade, o prazer, não é algo que alguém traz para mim, é algo que vem de dentro, que eu também crio, que eu construo. São relacionamentos que se dão, são capacidade de renúncia que as pessoas introjetam, e olhando para Deus, pega nele como exemplo, para fazer o que é certo. Aqui está dizendo justamente isso. Vitorioso, olha só o verso de número 9. Fala sobre os descendentes, sobre os filhos, sobre uma família abençoada pelo Senhor. Olha o verso de número 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. O que o texto está falando aqui é justamente da preservação e do valor do noivo e da noiva. Aqui fala dessa construção da família, aqui fala também de uma ação espiritual, onde o noivo é Jesus e nós, a igreja, somos a noiva, que também nos preparamos para encontrar com Ele. E eu quero me encontrar com Ele, com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos, com a minha família. Porque a promessa de Deus é que a minha família, todos que a virem, dirão, é uma família abençoada pelo Senhor. É assim que Deus quer que a sua família seja vista. É assim que Deus quer que o seu casamento, os seus filhos, os seus netos sejam vistos. Uma família abençoada pelo Senhor, aleluias. Olha, uma igreja viva em movimento é composta por membros. Olha aí o verso de número 11. Membros que têm visão de reino e alcance das nações. Verso de número 11. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça, o louvor diante de todas as nações. Aleluias. Sabe, queridos, nós devemos pensar grande, nós devemos pensar no reino de Deus, nós devemos pensar nas nações do mundo. Talvez o que nós pensamos em muitas situações é só em nós mesmos. Talvez esse seja o lado da nossa pequenez, da nossa limitação. É quando nós pensamos em nós mesmos, o que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer na minha vida. Sabe, queridos, a gente às vezes desconcentra que a questão do que Deus vai me dar e o que Deus vai fazer é segundo plano e não primeiro plano. É o Senhor que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É Jesus que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Teve uma época da minha vida que eu estava preparando para casar e queria terminar uma casa apertado financeiramente e não sabia como fazer aquela casa. E eu jejuei durante 30 dias para uma resposta de Deus. Peguei uma pneumonia de 10 dias, fiquei internado 10 dias. E quando eu saí, eu queria que Deus fizesse chover dinheiro do céu para me terminar minha casa. Mas Deus me deu uma palavra.
Sabe qual foi a palavra de Deus? Trabalhe por mim que eu trabalharei por você. Aleluia! A gente quer que Deus trabalhe para a gente. A gente quer que Deus faça chover na horta da gente. Mas de repente a gente não quer semear. A gente não quer plantar. A gente não quer fazer o que tem que se fazer. Essas coisas têm passado desapercebido. Sabe, queridos, uma igreja que sai do seu local e vai semear, plantar e buscar, é isso que Deus quer. Para isso precisa de sede, paixão, para pregar o evangelho, desprendimento material para investir mais vida no reino de Deus. Às vezes a gente não é fiel no pouco que a gente tem. Às vezes a gente não tem coragem de fazer o que é certo, porque fica com medo de faltar. E as pessoas que acabam tendo as maiores experiências são aquelas que têm entregado a sua vida, que têm dado o seu melhor, do seu tempo, da sua capacidade mental, têm dado do seu pouco, ainda que pouco. Mas a Bíblia tem promessas sobre a vida das pessoas. Sabe, queridos, talvez nós não olhamos, atentamos para a Bíblia, da abrangência daquilo que Deus nos coloca nas mãos. Às vezes nós queremos ver muitos versículos, e a Bíblia tem mesmo mais de 2.300 versículos que fala sobre dinheiro, sobre questões financeiras. E tem gente que só fica pregando dinheiro, tem gente que só vive pedindo dinheiro. Mas na Bíblia tem muito mais riqueza que vai além disso. Às vezes a gente não percebe o Salmo de número 2, que diz assim, olha: pede-me e eu te darei as nações como herança e os fins da terra como a tua propriedade. Às vezes a gente não ora nesse nível. Às vezes a gente não entra no coração de Deus. A gente não deixa Deus entrar no coração da gente. Às vezes nós não voltamos para a sua palavra, nós não temos os princípios aplicados ali, e por causa disso, muitas oportunidades são perdidas. Você tem esse tipo de visão? Você tem uma visão que leva você a crescer espiritualmente em todos os aspectos? Paulo fez um grande desafio ao seu filho Timóteo, quando ele disse, olha, não negligencie o dom que lhe foi dado. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o ministério que foi dado. E eu quero perguntar, quem é você? O que você tem recebido? O que Deus lhe deu? Qual é o objetivo de sua vida? Queridos, Deus deseja fazer algo grande em nós. Mas Deus também quer fazer algo grande através de nós. Talvez muita gente é muito bom para que Deus faça algo grande na minha vida. Mas Deus quer fazer algo grande através de você. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero orar com você. Mas eu quero perguntar a você, enquanto você se coloca de pé, não se desconcentre. Eu quero perguntar: você quer para a sua vida de 2016 a mesma vida desse ano, ou você quer uma vida nova? Você quer permanecer na inércia ou quer se superar em ação? Você quer dizer que não dá conta ou quer fazer alguma coisa, ainda que seja pouca? Você quer justificar seus erros ou você quer sobrepor seus limites? Você quer se acovardar pelo risco da queda ou se motivar pelo prazer da conquista? Queridos, nada vem de graça. Pergunta às pessoas, pastores, obreiros, líderes que estão no comando de alguma coisa.
Pergunta como tem sido a história deles. Pergunta como tem sido as dificuldades deles. Pergunta sobre o tempo de oração. Pergunta sobre as renúncias. Pergunta sobre perda, sobre sofrimento. Pergunta sobre perseguição. Nada vem de graça. Quem não se arrisca não pode sentir, pode não sentir o gosto de uma derrota, mas também não sentirá o sabor da vitória. Deus tem vitória para a sua vida. Sabe, queridos, quem não se arrisca não vai construir nenhum ministério, mas vai sentir o que é ficar na inutilidade. E Deus não te chamou para esse perfil. Lá em João capítulo de número 15, verso 16, o Senhor diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu é que vos escolhi e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Quem tem fruto de Deus na sua vida tem resposta. Quem tem fruto na sua vida vai sentir o gosto da resposta de Deus, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você tem oração sem resposta? Você tem falado coisas com Deus que você não sabe mais o que fazer, o que falar? Então olhe para a sua vida. Olhe se antes da resposta não deveria vir o fruto, porque é Jesus que Ele está falando. Ele não está equivocado no que Ele está falando. Eu vos chamei para que vades, dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus quer responder na sua vida, mas Deus quer ver ação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero orar com você. Quer uma vida de ministério frutífera em 2016? Quer criar novas oportunidades para a sua vida, para o ano novo, para o novo ano? Quer ganhar almas para Jesus? Quer ser útil ao reino de Deus? Quer fazer algo que dignifique, glorifique o nome dEle? Então eu quero orar com você. Se você quiser vir aqui, eu vou orar com você e vou colocar a mão sobre a sua vida. Se você precisa de reconciliação, vem para reconciliar. Se você precisa entregar a sua vida a Jesus para produzir fruto, e não é crente, não fez isso, sai do seu lugar e entrega a sua vida a Jesus nessa noite. Mas se você é crente e diz: eu não quero ser o mesmo, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida nova, então venha e Deus vai fazer uma obra na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua casa, na sua família, nos seus projetos. Aleluia.